Olha, é um prazer receber, então, o Pablo Edson pelo Grafatório, né? O Grafatório, então, é um espaço cultural, coletivo, um selo editorial e gráfica experimental de Londrina, no Paraná, e que faz trabalhos incríveis, vocês vão ver. Aí é a minha opinião, não está no mini bio deles, não. E aí eles vão falar a palestra, então chama-se Reinações Gráficas no Sertão do Tibagi, a praxis do grafatório. Edson Pablo, então, compartilha os caminhos, meios e intenções do grafatório, uma experiência coletiva em artes gráficas numa cidade descentralizada no interior do Paraná. A partir de projetos produzidos pelo grupo, discutem o fazer gráfico experimental, super importante, processos colaborativos, também super importante, seus desdobramentos de quase uma década de sobrevivência, arte, tentativas, invencionices e subversões. Então, sejam muito bem-vindos, sintam-se aplaudidos aqui por nós, a palavra está com vocês, tá bom? Eu vou fechar minha câmera para ficar o foco direto em vocês, tá certo? Eu vou compartilhar, então, daí a tela. Uhum. Tá bom. Obrigado, professora Mônica, pela apresentação. Muito obrigado, então, pelo convite aí, Mônica e o Joss, né, que veio aqui, acho que foi no começo do ano, pré-pandemia, trocar uma ideia com a gente. Foi em dezembro. Dezembro, foi pós-dobra, a gente estava de ressaca, né? Foi pré-pandemia mesmo. Você já conhece boa parte dessa história que a gente vai contar. Nosso título, Reinações Gráficas no Sertão do Tibagi. Reinações foi uma palavra que o Edson me apresentou, eu não conhecia, não. Reinações é uma palavra que eu acho que representa bem, né, o que a gente faz ali no grafatório, porque tem essa ideia de traquinagem, né, de brincar, né, então achei que era apropriado aí para a gente fazer o título da conversa. E a gente está aqui representando um grupo bem maior, assim, tem muita gente que circula pelo grafatório, mas o grupo que produz, assim, o núcleo duro é 5 pessoas, assim, né, que a gente trabalha. Então, um beijo aí para todo mundo. A gente, como a Mônica citou aí, a gente fica em uma cidade do interior do Paraná, no norte do Paraná, né? Aqui dá para ver pelo mapinha Bauru, São Paulo e Curitiba. A gente acho que tem vários paralelos assim com Bauru, pelo tipo de cidade, assim, né? Como a dinâmica, por estar um pouco distante das capitais, né? A gente acaba criando uma vida cultural muito própria, assim, né, de cada... E aqui também a gente tem a UEL, né, que é uma universidade muito forte, que traz muitas coisas legais, assim, para a cidade, né, pessoas com ideias e discussões que quebram um pouco a lógica padrão londrinense, assim, né, muito legal. E esses afetos, esses encontros são muito importantes para a gente, assim, né, em toda a nossa história. E uma outra similaridade, assim, com Bauru, é que Bauru tem a história do sanduíche, né, Londrina, o prato típico aqui também é um sanduíche, é um cachorro quente com frango. Então, acho que a gente tem muito a ver aí, né. Eu peguei uma foto do Esquinão ali, que eu vi que é um lugar tradicional daí. E aqui é do Arnaldos, que é a nossa lanchonete. A Simone comeu, né, Simone? Aí, Londrina é uma cidade, acho que interessante, acho que a gente vive muitos contrastes aqui, né? Aí tem esse picho que eu acho engraçado, né? Londrina, Babilônia em chamas, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que acontece aqui, assim, esses contrastes mesmo, né? Essa coisa
moral conservadora, com esses movimentos culturais que são bem expressivos aqui, né, galera de arte, vanguarda, muitas coisas legais rolando, caminhando juntas, assim, né. Tem uma comunidade artística muito unida, né? Muito trabalha bastante, né? Tem uma energia que eu acho que é um diferencial também em relação às outras cidades. Sim. E essa, só para lembrar, Pablo, que essa questão das diferenças aqui também, eu acho que ela se faz na questão social também, né? A cidade é uma ilha, né? Ela tem uma construção assim geográfica, né? Que faz dela uma cidade que você não vê muita periferia, né? Apesar dela existir. Essa aqui é uma foto histórica de Londrina aqui, que tem essa questão da formação da cidade, que ela é recente também, né? Londrina tem 80 e tantos anos, que foi uma empresa inglesa, né, que comprou uma área enorme e loteou e tal, né? Aí acabou que veio gente do mundo inteiro, né? Pós-guerra e essa colonização japonesa, alemã, italiana e do próprio interior do Brasil, assim, né? Muita gente de São Paulo, né? Então, é uma cidade formada basicamente por caipiras, assim, do mundo inteiro, né? Trabalhador rural e tal. E a gente brinca bastante com o termo, assim, né? Que o Melhado, que é um dos parceiros nossos aí, cunhou, assim, que é o caipirosmopolitismo, né? Que a gente dessa miscelânea de caipiras se misturando e criando uma identidade assim em cima disso. Aí tem esse limpa-botas aqui que aqui em Londrina a gente chama de chora paulista, né? Muito porque por causa dessa migração, né, de pessoas que viviam em cidades mais civilizadas aqui, né, chegava com essas ruas de lama e é um barro vermelho assim, que suja pra caramba, então um termo irônico, assim, né? Aí tem uma coisa bem interessante, assim, desses contrastes, né? Que Londrina cresceu muito por causa do café, né? Já foi conhecida como a capital mundial do café e gerou muito dinheiro aqui, né? E a elite londrinense, assim, né? Tinha essa questão, assim, né? De mostrar que a cidade era rica, né? Então foi uma cidade que verticalizou muito cedo, assim, né, com muitos prédios e tal, e até trouxe arquitetos como Vila Nova Artigas, né, que construiu a rodoviária, que é a turma aí da família do Edson, tá lá na rodoviária, que é um prédio do Artigas e tal, e aí rolava muito esse contraste, né, você vê fotos de época, assim, muito trabalhador do campo, assim, ocupando um prédio modernista, assim, né? Então, E o uso da verticalização era mais para ostentar mesmo, né? Porque a cidade ela não tinha necessidade de nenhuma necessidade urbana de ser verticalizada, era mais para ostentar, né, essa força econômica que o café produziu aqui na região. e um bairro que simboliza muito bem isso é o Gleba Palhano, né? Que até o nome já é irônico, assim, né? Que aqui dá para ver no início eram sítios mesmo, assim, né? Uma área que não era muito valorizada da cidade. Aí começou com alguns prédios e tal, e, e começou a rolar muita especulação imobiliária, assim, né? Muitos prédios construindo um pertinho do outro e virou um lugar, assim, de desejo, assim, né? Para muita gente morar lá. Daí acho que essa foto é legal, o prédio com a terra, assim. E quando você tem isso ainda tão forte assim no imaginário, né, da cidade, essa coisa da verticalização e tal, que quando você procura no Google Londrina, quase todas as fotos que aparecem assim é desse bairro, né, que é um monte de prédio apinhado assim. E que é relativamente novo, né? Até 2000 não existia essa região aí. Era uma região É. que era de campo, né, de plantação. Eu cheguei a morar lá bem no início assim, e a gente tinha que atravessar a estrada de terra para chegar em casa assim mesmo, então
É bem, bem recente, muito rápido, é muito louco. É. Aí, Londrina também, continuando essa história dos contrastes, né? Quando você vê, assim, notícias e pesquisa, a década de 50, 60, rolava, tinha muito forte, assim, essa moral conservadora, né? E era uma coisa um tanto hipócrita, assim, né? Porque ao mesmo tempo que tinha essa questão que nos jornais se discutiam moral e tal, Londrina tinha uma das maiores zonas, assim, de meretrício do Brasil, né? Então, sempre tinha aquela coisa da cidade alta, cidade baixa, né? Até o primeiro romance escrito na cidade, que é o Escândalos da Província, do seu Edson Masca, ele fala sobre isso, assim, né? Ele ainda dentro de uma lógica conservadora, assim, né? Mas ele deixa escancar essa hipocrisia, assim, né? Discute casos, assim, reais, assim, né? Até na época que ele foi perseguido e tal. Aí, na década de 70, assim, né? Com o movimento global, assim, da contracultura, renovação dos costumes e tal, Londrina acompanhou um pouco isso, assim, né? Tinha o festival universitário. Eu lembrei disso também, Mônica, mas eu fiquei com medo de falar. da zona, né? Que eu acho que aí também teve, né, É uma mulher famosíssima, Eni de Bauru, tem até é, tese de doutorado sobre ela. eu lembrei, mas eu fiquei, será que eu falo? Será que eu não Não, falo? fala, é importante, uma memória cultural da cidade, um símbolo cultural também. Isso, aqui em Londrina tinha o bairro se chamava Vila Matos, né, que era da zona de Meretrício. E aí, na década de 70, assim, começou muita pressão e tal para desocupar, daí eles negociaram, assim, com as cafetinas e tal, para se mudarem para chácaras, assim, né, e lá não podia ser mais zona do Meretrício, daí, só que daí começou a ser ocupado de forma ilegal, assim, né? Continuava uma prostituição mais baixa, assim, né? Não a alta prostituição, que saiu um pouco do centro. Aí, para resolver tudo, eles demoliram o bairro e fizeram a nova rodoviária, que é um É, projeto do Niemeyer fracassado, assim, né? um meio projeto do Neymar. Tomaram o Neymar para fazer o projeto e depois não tinham dinheiro para fazer o projeto do Neymar. É. Bom, aí na década de 70 começa essa história da contracultura, e aqui a gente colocou dois exemplos, assim, que a gente acha bacana, que teve o Festival Colher de Chá, que na verdade não rolou em Londrina, rolou na cidade do lado, assim, que é Cambé, que é quase a mesma coisa, tá juntando. Inclusive, estou em Cambé agora. É, que esse festival foi um festival de rock progressivo, a céu aberto e tal. E aí a principal atração era os Mutantes. Isso aí foi em 73, se não me engano. E aí os Mutantes toparam, até na biografia deles, assim, fala que eles toparam vir porque Cambé tinha fama de ter muita maconha, né? Então daí... e aí foi um festival super louco, assim, que muitas bandas faltaram e tal, daí os Mutantes tocaram eternamente, assim, para cobrir os buracos e tal. Uma história divertida. E outro relacionado à música também, outro evento bem importante foi o show, Na Boca do Bode, né, que contou com Neuza Pinheiro, Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Robinson Borba, que foi dentro do teatro universitário, né, que nessa época a UEL tinha acabado de se formar, foi em 1970, e aí foi a primeira vez que o Arrigo apresentou Clara Crocodilo. O Itamar também contava, né, que foi aí que ele decidiu trabalhar com música mesmo, né, que ele vinha de uma formação em teatro, e aí
foi meio que o início da vanguarda paulista, assim, né, depois que dominou a, a vanguarda da música brasileira, assim, né. Começa por aí. Eu acho que aí tem bastante influência a questão da universidade também, né, que começa a vir gente de toda a região aqui, do interior de São Paulo também, começa a ter um fluxo maior, né, de cabeças pensantes aqui na cidade. E isso em todas as áreas, né, tem também, no teatro, é o início também tinha o Festival Universitário de Teatro, que depois virou o Filo, né, que é o Festival Internacional de Teatro de Londrina, com a Nitz Giacon, que eles tinham um grupo bem importante também, que era o Proteu, né, então foi uma época de definição, assim, eu acho também, né, de muita coisa acontecendo e tal. E uma grande mudança, né, Só que isso sempre caminhou lado a lado, assim, né, tem essa história, Londrina hoje é conhecida por ser berço, assim, do olavismo, né, com uns políticos bem atuantes, assim, defendendo as causas Mais conservador, reacionárias, assim, nem conservador, reacionários, né, e aí tem esse picho aí que é engraçado, né, que o Louro José é maior que o Olavo de Carvalho, né, a gente tá mais pro Louro José. E é muito louco que aqui, ao mesmo tempo que tem a maioria da população, assim, concorda com algumas ideias conservadoras e tal, acontecem festivais, né, como um festival de hip hop, o Hip Hop Pé Vermelho, o festival de dança, que já deu problema também com essas tretas, o próprio Filo, né, e as coisas que a gente faz, né, que também tá nessa linha. Aí, aqui a gente começa com os primórdios, assim, né, que é meio que o embrião, assim, do Grafatório, que é um grupo que a gente tinha na universidade, que aí começa essa história dos encontros, né, que eu acho que tudo é feito no encontro, né. Aqui começou comigo e com o Edson era meu professor e orientador, né, Edson? Desorientador, eu acho. E eu tinha um projeto que era fazer um livro experimental e tal, que era sobre a Vila Matos mesmo, que a gente já comentou antes. E aí o Edson propôs fazer um grupo de estudos e pesquisa que abrisse para quem quisesse participar, assim, né? Aí o nome formal dele era Laboratório de Experimentação Gráfica, e aí a gente, no processo, começou a brincar com o nome, né? Daí era o Experimentório de Elaboração Gráfica, Laboráfica de Elaboração Experimentica, ou Grafatório de Elaboração Experimentica, né? Que depois a gente Se apropriou. aproveitou um pedacinho. Mas tinha mais dois nomes também, que era Laboratório de Masturbação Gráfica e Laboratório de Frustração Gráfica. Também tinha esses dois nomes correntes. A gente achou legal trazer também um pouco, porque acho que tem bastante gente da graduação, né? E isso foi era um projeto dentro da graduação que, que acho que foi muito importante assim, na formação de todo mundo, né, Edson? Sim, e foi legal também porque foi uma oportunidade de trazer para o curso de desenho industrial, né, uma atividade que tivesse o laboratório, né, que eles não tinham nenhuma atividade nem de pesquisa, nem de extensão até esse momento. Então, muita gente que passou por ali, eu acho que aproveitou bastante esse conteúdo, né. E essa coisa que ele tinha também de ser multidisciplinar, né, a gente abria as inscrições para outros cursos também. Isso foi legal, né, como você diz, a gente tem uma formação que é muito baseada nesses encontros, nas experiências que a gente vive. E nesse momento do experimentório, a gente conseguiu fazer uma experiência bem rica, né, de várias pessoas, de vários segmentos e áreas diferentes que contribuíram aí para a formação da nossa prática. A gente trouxe alguns projetos aqui para vocês sacarem mais ou menos como é que funcionava, mas a gente tenta ordenar as coisas para falar, mas na verdade era uma grande bagunça, né?
Parece que é organizado quando a gente mostra, mas não era tanto. É, e tinha muito a ver com isso que o Edson falou também, que é muito engraçado que as universidades, os cursos de design, assim, né, que são de design gráfico, tem muito pouco esse contato com os processos, né, você vê uma máquina funcionando na gráfica, uma coisa muito abstrata, assim, né, e lá a gente tentou, a ideia era explorar isso, né, e o grafatório também tem essa pira. Aí a gente ficava inventando coisas, assim, a gente não tinha um propósito muito claro. Era o lance da masturbação gráfica mesmo, assim, né? De criar projetos e tentar desenvolver e solucionar eles com os recursos que a gente tinha, que era quase nada, assim, né? A universidade só oferecia para gente um laboratório de fotografia, que era bem equipado até, e uma sala, né, que é uma sala que chamava sala de processos que a gente poderia usar, né? Então a gente foi se virando com o que a gente podia. E como a gente não tinha um propósito muito claro, né, o norte, o propósito era experimentar mesmo, a gente se colocava problemas, né, para resolver a partir de processos, né, de discursos e tal. Aqui tem uma filipetinha, né, que a gente distribuía na universidade para a galera começar a participar, né? Não sei se dá para ler, mas fala: inscreva-se para o monstruoso extraordinário. Impressione seus amigos, aprenda as mais solapantes técnicas de impressão. Deseja fazer parte desta honrosa confraria de estetas? Acesse o site e blá 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 blá. Aí nosso lema era soluções lentas para empreendedores ociosos. Então dá para perceber que a gente não tinha nem integrantes, né? A gente não tinha nem alunos, tinha que fazer os alunos conhecer o processo, o projeto, né? Tinha que convidá-los, seduzi-los, para daí ele conseguir formar um grupo, né? E aí a gente também tem outro encontro, né, que o Felipe Melhado, que também é parte do Grafatório, ele começou a colaborar muito com essa parte de texto com a gente, né? Ele não ia muito lá porque era sábado de manhã e estava todo mundo de ressaca, como deu para perceber na primeira foto ali, cara inchada, mas ele trouxe muita coisa para a gente, assim, e até hoje a gente trabalha muito nesse sentido no Grafatório, assim. Aqui é um videozinho, não sei se vai rolar bem, mas só para você sacar a precariedade do nosso. A gente fazia essas chamadas também, que era uma brincadeira. Tem som? Vocês estão escutando ou não? Não, tá sem som. Tá, vai Mas dá sem para som. ver, né? Era uma vinhetazinha, né, para colocar no Facebook, né? Nas redes. É uma música dos Mutantes, tá tocando. Audiodescrição. E não sei se vocês repararam, a nossa prensa de gravura era um cilindro de pão adaptado, né? O vídeo começa com um cilindro de pão mesmo, mas a impressão que a gente vê sendo feita ali foi um cilindro improvisado para fazer gravura em metal. É. E foi por isso que a gente começou essa brincadeira, né? Isso era uma série de vinhetas, né? Daí tinha a gente fritando alho e depois é, fazendo gravura, né? Gravando no ácido, fazendo essas associações com comida, assim, né? Aí tinha os grandes encontros culinários na casa do Edson. Com os integrantes. É, essa aqui é um pouco da nossa sala lá, a galera produzindo. E agora, um pouquinho dos processos, a gente começou, o que o Edson fala da frustração gráfica, é porque a gente não sabia nada mesmo, então era para aprender na raça, né? Daí a gente errava muito, nunca dava certo. Só que É, a ideia tinha os mandamentos experimentórios, né? Um deles era para aceitar o erro, né? Eu não lembro incorpore o direito. erro. Incorpore o erro, uma coisa assim. Aí aqui a gente brincando com os cut-ups, né, que a gente fazia textos usando a técnica do Burroughs e tal. É, Nós lá. a construção conceitual ela era baseada nessas técnicas que o Melhado que contribuiu com isso, né, bastante. Trabalhamos É, com cadáver esquisito, com várias técnicas de construção
de texto, né, que eram mais... trabalhava com acaso também, né? Aí, ó, a gente ousado, com uma tela gigante de serigrafia. O Edson achou legal essa foto, que eu sou pequenininho, tô com uma tela gigante, e o Renan é grande, tá com uma telinha pequena. Eu acho ótimo essa foto. Aí a gente fazia uns encontros que eram mais teóricos, né, que a gente chamava galera de... Esse aqui é o Marco Gobato, que na época estava fazendo mestrado em filosofia, e ele estudava Wittgenstein, e a relação, que ele conseguia fazer uma relação com o mundo da arte urbana e tal. Aí ele foi apresentar pra gente, e disso a gente tentava gerar coisas também. Tem também a metodologia de trabalho, né? Essa metodologia de trabalho que se usava no projeto era para pensar os problemas que a gente ia resolver também graficamente depois, né? Então, esse aqui é uma matriz que foi criada lá, onde a gente colocava o veículo, né, que a gente podia usar, o tema e o meio, né? Eu acho que era aqui a técnica, né? Como a gente ia vincular. E a partir de várias... de um debate, a gente fazia várias relações e via qual que era o mais difícil, que mais complicado para a gente fazer, escolhia e fazia, né? Tentava fazer, né? Aí esse foi um dos exercícios que a gente fez, né, que tinha coisa a gente pediu para cada membro escrever um texto sobre o projeto. Aí cada um tinha um limitante, assim. Um tinha que escrever em primeira pessoa, um tinha que escrever um texto poético, tinha várias coisas que a gente inventou lá. Aí, acho que tinha umas 12 pessoas inscreveram, e depois a gente fez cut-up com todos os textos, assim, né? Aí a ideia era a gente fazer esses cartazes para espalhar na universidade também. Eu vou ler aqui. Laboratório de experimentação gráfica. Baba espessa e pegajosa de cor rosa. Optou por fazer um macarrão. Única coisa que havia na geladeira eram salsichas. Concluí que, sem a necessidade de respirar, fui me sentindo flutuar, moribundo. Ou seja, comunicar de uma outra forma. Experimentório de elaboração gráfica. Aos sábados, às 9 horas, na Unopar, no Nomad. E aí vai. Aí a gente brincando com fotogravura, né? Tentando fazer alguma coisa, se batendo bastante. Daí a gente ganhou uma caixa de papel fotográfico vencido, que estava velado, na verdade. Velada, né, na verdade. Aí começamos a brincar com quimigrama, e aí virou uma série que chama Quimigosmas Photoplexes, que já entrou até numa coletânea, né, de trabalhos de fotografia. Num livro, né? E a gente... Oh, desculpa. Imagina. Pode falar. Eu ia falar do Baltazar, lembrei agora, por isso que eu... A gente acabou criando um senso de identidade do grupo, né? O grupo tinha um senso de identidade tão forte que acabou que a gente criou um personagem, que era o Baltazar Graf. Então, quando a gente participava de um evento, uma seleção, alguma coisa do tipo, a gente assinava, né, como o Baltazar Graf. E esses trabalhos, eles foram publicados num livro feitos dessa forma, eles foram apresentados como se fosse um artista, né, que se chamasse Baltazar Grafo. E, além de ser um personagem fictício, ele tinha toda uma história, uma narrativa, que foi construída lá dentro do grupo, né, e que esse Baltazar Grafo sempre esteve, a família dele, de alguma forma, sempre esteve relacionado com processos artísticos fundamentais, assim, na história da humanidade. Mas ele durou pouco tempo, né, ele não foi muito vida longa, não, foi vida curta. A gente tinha a ideia, assim, de incluir ele na história da cidade, colocar uns documentos, assim, para alguém achar e tentar entender quem que era essa pessoa. Até teve uma vez que o Melhado foi num grupo de pesquisa lá, de encadernação, que ele comentou sobre o Baltazar. Ai, ai. E aí vai. Eu tinha vontade de colocar umas fotos do Baltazar lá nos acervos do Museu Histórico. Aí a gente fazia oficinas também, porque o grupo,
mesmo sendo um projeto dentro da universidade, a gente não recebia apoio nenhum, assim, né? Além da estrutura, que era uma sala, né? Que a gente podia usar sábado de manhã. E aí a gente começou a bolar coisas, assim, pensar em coisas para levantar recurso para o grupo, né? Que daí a gente chamava dos os vendáveis, né? E aí as oficinas foi um canal. Esse aqui foi a primeira oficina de fotoplastia, composição texto e imagem e tal. Daí a gente brincava com cadáver esquisito e construía imagem a partir do texto e tal, foi bem divertido. Aí, esse foi outra ação também que a gente fez. Isso aí já existia o grafatório, daí a gente recuperou uma câmera de fazer 3x4, e aí fotografou todos os membros, né, Edson? Sim, a ideia era que todos os membros tivessem um cargo, né, fizessem um cadastro de inscrição. Isso aí foi no primeiro dia que a gente, quando o Grafatório foi fundado, a gente começou a fazer o experimentório lá por um tempo, e no início do ano, a primeira vez que a gente fez a chamada, as pessoas foram, né, e a gente fez esse cadastro, é como se fosse um registro, né. E aí esses nomes, eles foram feitos também conjuntamente lá, com pedaços de palavras, né, usando sufixos de cargos, assim, que são mais conhecidos. Daí fica esses nomes meio absurdos, assim. Que era a função de cada um no grupo, né? A Raíssa era a chaieca, o Arthur era o civólogo, o Melhado era o pandegário, e essas coisas. Aí, dentro dos vendáveis, um produto bem importante na nossa breve história foi a Hércules. Era uma câmera, que era a Hércules mais Kit Autonomai Operante, que o Edson inventou e a gente bolou esse laboratório portátil de fotografia, que você conseguia fotografar, era uma câmera de médio formato, com um visor, assim, você conseguia ver a imagem antes de fotografar, e daí a ideia era que você montasse o laboratório no banheiro da sua casa, então a caixa, ex-futura câmera vendável, aí você falou, não deu muito certo, como a maior parte das coisas que a gente fez. Aí vinha os químicos, papéis, a luz vermelha, né? Então você montava e fotografava com ela e revelava em casa, né? E aí a gente inventou isso, montou o modelinho e tal, que Fez o era com protótipo. fio, né? Com o protótipo, bem improvisado, né? E aí começou a produção, porque a gente decidiu que a gente ia participar de um evento lá no Rio de Design, que só rolou uma edição que chamava Insert. Foi um super evento internacional, veio gente, e eles abriram inscrição para uma feirinha, assim. Aí a gente foi, vamos tentar, e fomos selecionados, assim, sem muito porquê, assim. E aí a gente teve que produzir para levar lá, então a gente só tinha um protótipo, daí a gente teve que finalizar, né? Daí isso aqui é a nossa banquinha, que a Raíssa que está aqui foi a responsável pela decoração, ela e a Ana Kobilka, a gente chegou lá e os stands eram todos super elaborados, assim, tinha madeira na parede e tal, e a gente não tinha nada. Daí elas saíram lá pelo centro do Rio, acharam umas caixas de feira, compraram um bacalhau e decoraram o espaço, até o bacalhau começar a feder e a gente ter que eliminar. Nessa foto também dá para ver que tem outros produtos, né? A gente fazia várias coisinhas para tentar levantar dinheiro para comprar insumo, comprar papel, tinta, né? E no caso da Hércules é mais complicado um pouco do que o Pablo está falando, porque a gente tinha a proposta de apresentar o produto na feira, mas o produto não existia ainda. Enquanto ele estava fazendo a mostra lá na feira, a gente estava tentando terminar as câmeras aqui em Londrina, né? Ele estava lá no Rio e a gente em Londrina fazendo. Vendendo um produto que a gente nem tinha ainda, né, na verdade. A gente fez uma pré-venda para enviar depois, né? E deu bastante errado, assim, quebrou nos envios. Foi um Deu alguns desastre. problemas, mas foi divertido. Foi. O processo foi legal. E uma coisa que tinha um pouco a ver com a Hércules, que foi um conceito que a gente desenvolveu bem, assim, no grupo, que era o lance da fotografia de guerrilha, né? Que era uma ideia de
arruinamento imagético, né? Daí era uma coisa de construção de câmera e fazer imagens ruins, assim, né? Tentar quebrar com a lógica da imagem mais tradicional, né? Que as pessoas ficam muito acostumadas a esse tipo de imagem. E aí a proposta era que o participante pudesse viver a experiência de construir a câmera e, a partir da vivência, ele construir imagens bem singulares, né? Ímpares. Foi bem divertido também isso. A gente começou no grupo, assim, né? Desenvolver, aí cada um tinha uma ideia e a gente tentava desenvolver a câmera, assim, né? Eu fiz uma câmera monóculo, que era fazia fotos minúsculas. Aí o Edson fez uma câmera com distorção, e aí tinha a câmera tubarão, que nunca saiu do papel também. E aí a gente resolveu transformar isso numa oficina, né? Aí nessa oficina vinha o manual do fotoguerrilheiro, assim, né? Que a gente brincou com o do Marighella. Aí tinha essa ideia, né? Que era um grupo paramilitar, não sei o quê, de fotógrafos. Aqui tem uma chamadinha que sem som também perde um pouco a graça, mas dá para sacar. Que a gente fez com essas câmeras construídas, né? Foi uma lente feita de papelão e tal. Dá para ver a imagem? Tá cortando muito? Sim, não, tá boa, tá rolando bem. Só não tem som. Essa era a chamada para oficina, né? Essa era a câmera pastel. Interessante dessas coisas que a gente fazia para fazer as chamadas, né, é que era um discurso que estava todo incorporado com a prática do experimentório, né, a gente usava o discurso, que é esse discurso um pouco Peralta, né, brincando, usava os recursos que a gente mesmo construía, né, e tinha essa lógica também de quebrar com o convencional, né, do cara ir lá e colocar um filme, fazer uma pinhole com um pastel, ir na feira tirar foto escondido, né, como se fosse um tipo de espião, né, então é muito interessante como ficou maduro essas coisas dentro do projeto. Né? Que a ideia dos fotógrafos de guerrilha é que a gente era um grupo secreto, assim. E aí a gente fez mapas, e essa cartilha, assim, tinha o mapa da região, dos pontos, tinha era bem elaborado, assim. Todos os participantes, quem se inscreveu, a gente roubou fotos deles na internet e revelou as fotos em papel fotográfico mesmo, e aí a cartilha vinha com a foto dele, com codinome e tal, né? Toda essa... Ele já recebia um formulário com o nome dele, né, o codinome, a foto, então era uma surpresa para o integrante quando ele chegava lá, né, e via esse material. E o material era um material de guerrilha, né, ele era feito numa linguagem dando dicas de fotografia de guerrilha para ele conseguir incorporar, né, essa ideologia da fotografia de guerrilha. Ensinava a construir sua própria câmera, né? Daí vinha o kit, era uma coisa bem elaborada. Aqui o Grafatório está 2012, né? Mas a gente começa o grupo, a discussão em cima de tudo, assim, em 2011, na verdade. Aí o Grafatório foi uma coisa, assim, que a gente tinha essas ideias, né? Já estava trabalhando junto, assim, boa parte do grupo, né? E aí, na época, meu irmão estava voltando para Londrina e estava afim. Eu tinha um estúdio de design, o Edson queria montar um ateliê. Aí a gente começou a elaborar a ideia de montar alugar uma casa e fazer um espaço coletivo, assim, né? Que tivesse. Mas aí o Edson já tinha uma experiência, que aqui em Londrina tem um negócio bem legal, assim, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que é o que mantém nossa casa aberta hoje, assim, que, que
Possibilita, viabiliza muitas coisas que acontecem na cidade, assim, é um programa super importante, municipal e tal. Aí o Edson tinha uma experiência com o Promic e estava aberto na época um edital para vilas culturais, né? Que são espaços de diversas linguagens das artes, da cultura, né? Que para desenvolver projetos nesses espaços. É para manutenção do espaço físico, né? Então, São aparelhos, né? Aparelhos culturais que são voltados para determinadas áreas. Então, existe aqui Vila Cultural do Cinema, existe Vila Cultural do Teatro, da Música. E nessa época a gente não tinha nenhuma vila cultural que tivesse, de alguma forma, não tinha nem relacionado a artes visuais, né? Artes plásticas, só tinha essas áreas que eu falei. Então, como apareceu, né, o desejo do grupo de várias formas, né? Não foi assim uma coisa tão... A gente tinha já o experimentório, onde estava acontecendo encontros, o Melhado, que tinha vontade de fazer publicação, participava lá do experimentório, daí tinha o Diogo que estava querendo montar também um espaço de trabalho, né? Eu sempre tive vontade de ter um ateliê aberto, assim, que pudesse ter outras pessoas participando, porque em Londrina não tinha esse tipo de aparelho, né? E aí existe essa linha de crédito, que é Vilas Culturais, e como eu tinha experiência já com edital, com propostas desse tipo, nas nossas conversas a gente optou por esse caminho, né? Poderia ter feito diferente, mas na época a gente optou por esse caminho. É. E também a gente achou que seria importante, porque a gente sofria muito no experimentório de não ter nenhum ateliê aberto, assim, que a gente pudesse usar, né? Um ateliê de gravura, que seja, né? Aqui tinha o da UEL, mas é mais voltado para alunos. O Edson até a gente tinha acesso porque tinha contato e tal. Mas aí a gente pensou em fazer um ateliê público, assim, né? Que estudantes, gente que quisesse produzir, pudesse colar no espaço e imprimir, né, ou desenvolver projeto. Então a gente achou que estava tudo certo, assim, né. Mas ainda era um plano super abstrato, porque tinham vários desejos, né, como o Edson comentou. E aí, até chegar ao edital, tinha várias burocracias para cumprir, a gente teve que se formalizar como uma associação sem fins lucrativos, tivemos que ir atrás de título de utilidade pública, vereador, toda essa história, assim, né? Então aí o que era pura diversão lá no projeto virou essa coisa de idealizar, de pensar muito e a coisa não acontecer, né? Demorou muito, assim, para para virar de verdade, assim, né? Aí essa foto é da nossa primeira máquina chegando lá na casa, dá para ter uma dimensão do tamanho que o Edson tá ali embaixo. E foi meio que o prelo foi meio que quando ele chegou e colocaram na garagem da casa, foi quando a gente viu assim, tipo, putz, agora não tem jeito, a gente tem mais de 1 tonelada aqui, não dá para mexer isso tão fácil, né? Então agora o negócio começou de verdade. A gente quebrou parede para colocar ali dentro da casa, né? Então ia dar um trabalho desgraçado para tirar de lá. Aqui tem umas fotos da inauguração, que daí a gente não tinha nada ainda, a gente fez uma exposição imaginária, assim, né? Tipo, tinha uns textos colados na parede que descreviam o que seria cada espaço, assim, né? Aí a gente fez umas ações também que a gente distribuiu o pinhole pra galera fotografar o evento e tal, foi bem divertido. Aquela foto, inclusive, que está meio distorcida, ela é uma pinhole bem grande que a gente colocou na frente, né? Essa aqui, né? A pessoa podia entrar dentro e ver, assim, a imagem projetada ali. Daí um parceiro fotografou ela. Não, é que eu só ia citar ali, Pablo, que como você colocou 2012, né? É importante a gente deixar claro que a gente ficou esse 1 ano fazendo reuniões semanais, né? A gente tentando construir o que era o grafatório, né? Porque como tinha esses desejos todos, né, diversos, a gente ficou pensando como fazer aquilo tudo virar um objeto conceitual, né? E a partir dessas conversas, a gente criou algumas linhas de pesquisa, né? Então, para ver como o projeto ele começou mesmo no nível conceitual, né? Nesse iniciozinho, assim.
E essas linhas, elas depois ajudaram um pouco a gente a pensar estratégias de ações dentro da Vila Cultural já institucionalizada. Porque a partir do momento que a gente conseguiu fazer o edital, foi aprovado, montou a vila, a gente começou a ter uma obrigação também com essa contrapartida, né, para a prefeitura e para a cidade. Então, no início, a gente tinha 4 linhas de ações, que era investigação, que é a parte de experimentação, capacitação, que é formação, né, de um público, produção, a gente tinha muito vontade de ter ateliê, né, voltado para a produção, e a difusão, que a difusão englobaria também exposições, publicações de livros e tal. Então, no início, tudo que a gente pensou de projeto foi um pouco nessas linhas. Depois é que a coisa começou a tomar um corpo, né, uma identidade própria, mas tinha essa linha mais conceitual no início. E no início, como é isso que eu comentei, né, ficou muito no plano, né, então a gente não sabia ainda muito o que ia virar, né, e no fim, assim, o que começou a funcionar para nós foi quando a coisa ficou um pouco mais orgânica, assim, né, a surgir as ideias a partir da ação, assim, né, esse começo foi bem complicado, assim, até dentro do grupo, assim, então, não sei se serve para todo mundo, né, mas muito planejamento para a gente não foi muito bom. Não funcionou. Até eu lembro do Diogo falar isso numa reunião, né, que a gente estava nessa de ficar viajando, assim, daí ele falou, não, vamos fazendo, daí a gente vê, né, e eu não concordei com ele na época, mas hoje eu concordo. Agora, isso aí é uma foto mais recente, com o nosso bar aberto, né, que a gente tem o Bar About, que é uma janela da cozinha que abre dá para ver aqui, ó, Melhada e a Carol servindo drinks e comes com um scanner rotativo do lado. Aquele scanner ali, a gente tinha ele como decoração, né, porque ele nunca funcionou. E o Grafatório virou a ideia, né, que cada vez mais esse lugar de encontro, assim, né, então, como o nosso grupo é muito misturado, assim, interesse e tal, a gente tem, até na parte gráfica, assim, né, de produção gráfica, a gente é meio que uma miscelânea, assim, né, a gente tem ateliê de tipografia, né, que aqui dá para ver o Silvio com nossa impressora leque e os tipos ali do lado. Aí aqui tem o pré-offset, né, que dá para fazer muita coisa com ele. A gente tem ateliê de serigrafia, tem um laboratório de fotografia, tudo numa casa, assim, né. Então, é essa bagunça, assim, né. É muito comum você ver, assim, ateliê de gravura, que é muito focado em uma técnica, ou pessoal de tipografia, que trabalha só tipografia, né. A gente já tem essa característica de misturar um pouco as coisas, assim, né, quando possível. Aqui apertando uma matriz tipográfica. Vocês devem conhecer o processo, né? Aqui é um pouco da produção nossa, né? Que a gente entintando uma carne para fazer uma monotipia, ali imprimindo a capa do livro do Arrigo, que é o No Fim da Infância. É um clichê gigante. Sim, foi isso. O Pablo precisava, na última dobra, ele fez um cartaz que era impresso com vários processos. E um deles era a Flexo. Aí ele pediu para os caras, né, para fazer. Eu acho que você pode contar melhor essa história, Pablo, da Flexo aí. Aqui, ó, depois a gente vai falar da dobra, mas é um evento que a gente faz que a gente sempre põe um tema, assim, né? E o do ano passado chamava É Só Impressão. Daí eu fiz o cartaz, a ideia era misturar 5 técnicas de impressão, né? Então, aí tinha flexo, a tipografia, o offset, o digital e serigrafia, eram as técnicas. Aí eu fiz o clichê de flexo e virou uma discussão lá com os gravadores de clichê que eu não ia conseguir imprimir aquele clichê, né? Porque tem aquela coisa da banda, da máquina de flexo, e precisa ser bobina, né?
E aí eu precisava fazer o cartaz rápido, assim, né? A ideia era produzir e todo mundo desmotivou. Até a moça que me atende lá na clichêria deu risada da minha cara. Aí, aí eu e o Edson pegamos o nosso prelão offset aqui, ó, e fizemos uma adaptação nele para imprimir como se fosse uma impressora flexográfica, né? Então, a matriz vai enrolada no lugar da blanqueta, pega a tinta numa plataforma e transfere para o papel, né? Aí agora, depois a gente que riu da cara dela. Ficou perfeito, ficou como se fosse feito lá na máquina. Até o melhor, Silvio, não tem nem splash. Não tem nada, é tudo perfeito. Até o Silvio que é nosso parceiro na tipografia, ele foi fazer um experimento de tentar imprimir ela na tipográfica, né? Mas na primeira, porque como o material da Flex é mole, na primeira ele já desistiu e desestimulou a gente também, né? Falou que não ia dar certo. Aí essa foto aqui é legal porque mostra um pouco da dinâmica do espaço, né? Dessa confusão e mistura que acontece. Era um dia que ia ter o lançamento de uma revista de uns parceiros nossos, que é de um grupo de pesquisa do professor da Unifil, do Michael Nelly, que eles iam lançar uma revista à noite, que são essas que estão penduradas no teto, com uma bateria lá atrás, porque ia ter o show. A turma aqui fazendo oficina de cerâmica, produzindo vasinhos e tal, no meio de um ateliê tipográfico. É mais ou menos isso que acontece lá. Aqui a gente pôs nossa gangue. Tem a Carol Sanches ali, com uma série de fotos fungadas do Edson. E a Carol é musicista, escreve, desenha, faz gravura, um monte de coisa. Aí tem o Diogo, que é calígrafo do cinema. Todo mundo é meio misturado, assim. Toca viola também. Toca viola. Não tem nenhum especialista aqui, né? Aqui, o Melhado, que é jornalista, historiador, editor, é o cara do texto, e eu tô ali atrás. Mas é um jornalista mão suja, né? Ele pega no pesado também lá. Certeza. Encaderna, passa ferro, faz tudo. E eu tô ali atrás. Parece que eu tô pelado, mas é só pela foto. Aqui o Edson fotografando o Silvio, ó, imprimindo. Então daí, o Edson tem formação em gravura, né, Edson? É professor, fotografa. É uma mistura doida na turma. E é isso que é legal, né? Porque gera muita... nesses encontros aí que a gente acaba pensando em coisas assim que desviam um pouco do que um sozinho faria, né? Isso que é muito massa do trabalho coletivo, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena falar também é que a gente não se a gente fosse comparar com o farmacêutico, que tinha antigamente o farmacêutico prático, que era um cara que ele aprendia lá fazendo as receitas dentro da farmácia, né? Ele não tinha formação. E tinha o cara que era o formado universitário, né? Que era o farmacêutico mesmo acadêmico. A gente tem uma relação com os processos, né? Com os procedimentos, que eu acho que é um pouco dentro dessa lógica, né? Então, muitos recursos que a gente usa, não usa do jeito correto, né? Usa do jeito que a gente aprendeu a fazer. E isso deu também para o grupo, para todo mundo que participa dos nossas ações, uma liberdade de criação também, né? A gente não tem muito, como essa história da Flexo é bem exemplar, né? Todo mundo fala que não dá certo, que não tem como, né? Mas é porque as pessoas estão perdendo um pouco essa capacidade, né, de pensar um experimento ou de tentar subverter a forma, a regra, né? Então ali a gente conseguiu se libertar um pouco dessas questões. Depois vocês vão ver bastante isso também nos projetos, né, da Grafatório Edições, que é bem presente. Acho que tem isso também do amadorismo presente, assim, né? Que foi uma coisa que a gente foi... no início a gente tentou ser super profissional, assim, né?
nossas referências acho que eram mais de nesse sentido, assim, né? Tipo, de querer fazer um negócio super organizado. E acho que no caminho, assim, a gente foi entendendo que a gente se dá bem nisso, assim, né? Nessa forma de fazer mais, acho que caótica, assim, né? E isso dá paixão pelo que tá fazendo, assim, né? Pelo um puto interesse, né? Então, isso não importa muito do jeito certo, a gente dá um jeito de fazer. E tem essa discussão também acho que do especialista, né, que é muito comum, né, uma tendência, assim, né, de um profissional ficar cada vez mais entendido de certo assunto, assim, né, até na academia, né, isso é bem comum. E a gente tenta, na verdade, expandir, assim, né, até como todos são generalistas, assim, eu acho, né, no grupo, assim, né, cada hora tá fazendo uma coisa, assim, né, então isso aí acho que também traz a- o que acontece até nos livros, assim, é que a gente talvez não consiga chegar num nível técnico super elaborado, assim, perfeito, sabe, a concepção do perfeito, mas o que a gente busca mais é essa experiência, né, do fazer, né, então depois dá para falar muito nos livros sobre isso. E aí tem essa coisa também, que eu acho que vocês também devem sentir em Bauru, assim, né, que por a gente tá um pouco longe, assim, de outras cidades maiores, e a gente acaba tendo que criar nossas formas, assim, por conta, né, então, a gente criou o espaço, tem os projetos, aí daí, a gente precisa encontrar pessoas, trazer pessoas e aprender coisas, né, não só a gente, mas formar a galera daqui. Daí a gente começou a criar os eventos, né? Esse aqui é uma foto do Ciclografias, que era um evento de palestras e oficinas que a gente fazia. Daí tá o Fábio Zimbres ali, o Ricardo Portillo e tal. Nesses eventos também são muito legais pra gente, assim, que é onde também rolam muitos encontros, assim, né? Já acaba trazendo muita gente que a gente se identifica, né? Que depois a gente produz junto, né? A gente vira amigo e tal. Aí, um bom exemplo disso, a gente faz diversos eventos, assim, a gente faz semana de arte e tal. E aí, o nosso evento que eu acho que é o mais importante para a gente hoje, assim, é a feira, que agora virou Festival Dobra de Arte Impressa, né? Que é também no processo da feira, assim, que era um evento dentro do Ciclografias, o Ciclografias era um festival, um evento mais baseado no padrão que a gente conhece, assim, né? Tinha uma estrutura mais formal e tal. E aí na dobra, a dobra foi ficando mais importante porque a gente começou a sentir que o grande lance, assim, de fazer um evento é conseguir reunir essas pessoas, trocar ideia, né? Conhecer o trabalho, não tanto de uma forma mais quente, assim, né, com mais contato, né, então a gente foi transformando o evento, assim, indo mais para uma festa, assim, do que Aí essa última virou uma grande bagunça, assim, né, porque dentro desse barracão rolou, a gente misturou um monte de linguagem, tinha performance, tinha música rolando ao mesmo tempo, enquanto a galera tava vendendo os trabalhos, e aí a festa continuava à noite, né? Então o pessoal guardava os trabalhos e já ficava para os shows. Então, e aí depois do último dia tinha essa instalação dentro do evento, assim, que era um inflável. Teve campeonato de ping-pong. É o primeiro mundialito de ping-pong gráfico do Sertão do Tibagi, rolou lá na feira também. E, bom, essa grande bagunça, assim, né? E aí a gente trouxe a Nathalie Tubenschlack e o Hugo Richard, lá de Niterói, do Rio, para fazer uma instalação com esse inflável, assim, né? E é uma estrutura gigante, assim, que com o ventilador ela fica desse jeito aí, que dá para ver
por dentro. E aí ficava lá no evento, né? Então a galera interagia e tal. Aí no fim do último dia, assim, todo mundo empolgado, foi uma puta energia, assim, né? Teve show do Gustavo Galo, que rolou uma intervenção da Júlia Rocha, que era um monte de bexiga pendurada que caía, todo mundo jogando bexiga para todo lado. E aí foi todo mundo lá pro Grafatório quando acabou para continuar, né? Acho que ninguém gosta que a festa acabe, né? E aí o Hugo e a Nathalie resolveram inflar o inflável lá na frente do Grafatório, então virou uma bagunça, né? Eu acho que representa bem, assim, o espírito do evento, tudo, né? É uma sensação de tentar continuar, né? De não parar, de não terminar, né? Eu acho que tem um envolvimento muito legal, né? Pra gente é um super feedback, né? Isso. E também disso, assim, surge muita coisa, né? Esse ano mesmo a gente já tem vários projetos com as pessoas que vieram aqui, sabe? Então, e esses encontros são muito legais, né? Até a Simone, que está aqui, que é lá do Xilomóvel de Campinas, a gente teve um encontro super legal, assim, na época do experimentório, a gente admirava o trabalho deles, curtia, seguia, eles tinham um blog na época, a gente acompanhava e tal, e aí foi um outro projeto nosso, que a gente vai falar agora, o Codex Ex Machina, que a gente se conheceu numa feira plana, e aí já rolaram várias coisas, a Simone já veio produzir aqui o livro Livre sobre Livros com o Júlio, eles vieram também fazer experimentações, depois a gente convidou para a Semana de Arte, aí vira um bolo louco. Já tem uma relação bem antiga já, né? A gente ir lá para Campinas também, o Festival Volante, maravilhoso. É. A gente também, né? Aí o Codex Ex Machina a gente pontuou aqui também porque foi um projeto muito legal assim para o grupo, né? Que acho que foi uma proposta que o Melhado trouxe, assim, que a gente acabou se encontrando muito, assim, né? Que foi um jeito de envolver todo mundo que faziam coisas diferentes, assim, no mesmo. Ó, a Raíssa saiu, vou falar com ela depois. O Codex foi o primeiro projeto que a gente fez coletivamente, né, com a identidade do grupo, do Grafatório, e também serviu um pouco como um cartão de visita da gente, né, porque a gente queria participar das feiras de publicação, mas ainda não tinha material publicado, né, não tinha ainda tempo e nem amadurecimento para isso. Então, o Melhado propôs de fazer essas plataformas de produção de livro ao vivo, né, então a gente levava uma calharada de coisa, um monte de equipamento para as feiras e fazer os livrinhos na hora lá junto, enquanto estava acontecendo as feiras, né. Comercialmente foi um fracasso, né, mas eu acho que como uma ferramenta assim, para a gente inserir dentro desse universo foi fantástico, né, porque muitas pessoas conheceram a gente através do Codex. Era um trabalho que a gente também sempre incorporava uma pessoa, convidava pessoas de fora para participar, né? Então eles entravam lá na roda, dependendo do lugar que a gente estava. Foi bem interessante. Eu acho bem positivo essa experiência. Essa aqui foi nossa primeira aparição, foi na Virada Cultural de Londrina, que a gente estava no meio de uma feira de hortifruti. É verdade. Aí a gente produzindo os livrinhos. Não vendemos Funcionou mais nenhum. como um piloto, né? Porque as pessoas não entendiam o que a gente estava fazendo, né? A gente ficou fazendo e eles olhavam e tal, mas foi curioso. E também foi para testar assim o modelo, né, ver se a gente conseguia produzir, né, porque o Melhado batia os textos da máquina, daí o Edson imprimia as gravuras, eu fazia algumas interferências, fazia a capa, essas coisas. Aí foi rolando, a gente participou de uma feira plana, esse aqui foi sucesso, Edson, nem vem falar. Não, essa foi. Ó, eu vou mostrar esse aqui que dá para entender. Na Feira Plana foi onde a gente encontrou a Simone. Ó. Esse aí a gente vendeu bem, a gente nem conseguia terminar, já vendia.
É uma maravilha. Esse aqui foi na Feira Tijuana, que também rolou um encontro com a Copicidade. Aqui dá para ver a sequência, ó. Tem o Felipe Melhado ali no cantinho, ele tá batendo o texto na máquina de escrever. E aí ele usava técnicas de escrita não criativa, assim, né? Ele acumulava material e escrevia, cada livro saía com um texto único, assim, com um, um texto diferente, brincando com... Aí cada edição tinha meio que um tema, assim, né? Aqui tinha notícias de São Paulo, porque era lá na Tijuana e tal. Aí, esse aqui foi depois que a gente se empolgou muito com a Feira Plana, a gente achou que era um sucesso, a gente foi lá para Porto Alegre, na Parada Gráfica, viajou todo mundo e tal. Eu parei a sequência, né? Desculpa, Parou. gente. Tá o Melhado ali batendo na máquina, o Marquito Pelaver fazendo as colagens, depois o Gustavo desenhando e o Edson fazendo as gravuras. Daí eu tô tirando a foto, mas depois eu fazia a capa e costurava o livrinho. Aí sai um livrinho pronto. Aí geralmente tinha o Diogo também fazendo as caligrafias, aí já participou a Carol fazendo o desenho, várias outras pessoas, né? É. As capas eram feitas em tipografia, né? Os títulos eram impressos na hora. Cada livro era único, né? Não tinha dois iguais. Aqui, a gente produzindo. A gente se vestia de açougueiro e ia pra feira, assim. Aqui, ó, o varalzinho com o livrinho. E aqui tem... Esse aqui foi uma exposição que chamava What Incrível. Foi com o pessoal do Xilomóvel lá em Campinas. Aí dá para sacar um pouquinho da interna dele, né? Esse aqui foi um É. pouquinho mais caprichado, porque a gente preparou umas coisas no grafatório antes. A gente produziu no grafatório para a exposição. Aí dá para ver, ó, uma capa ali, né? Aí essa exposição também rolou um desdobramento do Codex, que eram uns cartazes criados na mesma lógica, assim, de A mesma produção. metodologia. Aí o Codex foi muito massa, porque daí a gente circulou bastante, participou de feira em muitos lugares e aí surgiu a ideia de começar nossas edições, né? A gente começou com uma produção de zine, coisas menores, gravuras, coleçõezinhas de gravura, e textos pequenos e tal, e os Cartaz. cartaz, né, e tal. E, e aí, em 2017, como é que tá nosso tempo? Tá indo bem? Acho que temos 15 minutos. Tá, vou acelerar aqui. Aí, em 2017, a gente publicou nosso primeiro livro, assim, mais encorpado, né? Que foi o Óleo da Lâmina, do Paulo Leminski. E aí, aqui tem... A gente, como foi... esse livro era bem importante pra gente, acabou definindo várias coisas, assim, que virou a Grafatória Edições, né? E a gente decidiu fazer ele, assim, do jeito mais complicado possível, né? Então, o livro foi todo feito em tipografia com composição manual e tal. Aí teve gravuras do João Ruas, que ele fez os desenhos em nanquim, depois a gente gravou os clichês, depois teve uma encadernação que a Dani Bárbara desenvolveu, que era a partir da costura belga, que a ideia do projeto gráfico do livro, assim, tinha trazer esses elementos da cultura oriental, assim, né, que o Leminski brincava, né, mas era uma coisa meio de pastiche, assim, né, de simular, né? Então mistura um pouco a linguagem das gravuras, por exemplo, do ukiyo-e com elementos de cultura pop, assim, né, tem a última página ali é o Leminski fazendo um harakiri, né, e aqui tem um pouco um clichê, uma matriz. E esse livro, assim, foi só possível também por causa de um grande encontro, né, que é o nosso amigo, parceiro, Silvio Valduga, que foi o
responsável, assim, por estruturar nosso... Ele apareceu pela página do Facebook, assim, ele é um tipógrafo de formação e trabalha na UEL como tipógrafo, trabalhava até pouco tempo como tipógrafo, agora ele está no acabamento, na gráfica da UEL, e daí ele apareceu e a gente começou perguntando o que a gente estava fazendo e tal, daí a gente falou do nosso interesse pela tipografia, e ele ajudou a gente a encontrar as máquinas, os tipos e tudo assim, né, e depois ensinou a gente a imprimir, a compor, né. Eu sou um aprendiz do Silvio. A gente deu muita sorte, né? Vixe Maria. E o Eu acho Silvio também ajudou, porque a gente já tinha desejo, né, de comprar as coisas e tal, mas a gente nunca conseguia acessar as pessoas, não sei por quê, né? A gente tentava, fazia contato e tal, e ele tinha todos esses canais, né? Ele é, aproximou a gente das pessoas, né, que tinham as coisas que a gente precisava. a gente fazia umas. Na época, assim, a tipografia aqui em Londrina já tinha acabado, assim, há muito tempo, mas ainda era muito usado para fazer nota fiscal, né? Aqueles boletinhos de nota fiscal. E aí a gente pegou bem o período da transição da nota física para digital, né? Então, as tipografias, o pouco uso que tinha, assim, né, foi morrendo, assim, né, então a gente salvou bastante tipo, assim, de ser derretido, né, e a gente tentou indo nas gráficas e tal, fizemos muitos contatos nesse caminho, depois o Silvio veio para ajudar a fechar as coisas mesmo. Aqui é um outro livro que é um exemplo, assim, né, de produção, porque são uma série de poemas do Paulo Menten. Esse foi nosso segundo livro, que o Paulo Menten é um gravurista, assim, ele é conhecido pelo trabalho em gravura, né, que ele foi bem relevante numa época, assim, que ele participou de bienais e tal, ficou bem conhecido, e aí ele desencanou um pouco disso tudo, assim, e resolveu se mudar para Londrina, assim, né, para uma cidade do interior. Fugir um pouco do movimento das artes, assim, mainstream e tal. E aí aqui ele foi um cara super importante da gravura, assim, que ele formou muita gente. Ele foi uma referência pra gente também, que ele tinha um ateliê aberto, né, que o pessoal podia produzir e tal. E aí, numa pesquisa, o Melhor também é jornalista, né, numa pesquisa para fazer uma matéria sobre ele achou essa folha frente e verso com umas experiências de poesia concreta, assim, né? E a gente achou muito legal, assim, porque não é um trabalho. Ele só fez isso porque teve um contato com a poesia concreta lá em São Paulo, bem no quando estava a primeira exposição da poesia concreta e tal. Aí ele resolveu brincar, assim, um pouco, né? E aí a gente fez um exercício de interpretação dos poemas, né? Então a edição é muito baseada no que a gente entendeu e A tradução traduziu, gráfica, né, dos poemas, né? é, A traduziu própria... graficamente, assim, né? A própria? Não, ia dizer que o produto gráfico ele é um outro objeto artístico, né? Porque ele já dá um outro corpo para aquelas poesias, né? Que o Menten tinha feito. É um dos trabalhos assim que tem mais a representação essa ideia dos processos, o quanto isso está incorporado lá na prática do grafatório, né? É, e aqui a gente brincou, né, com papéis, formas de imprimir, né, ele é todo fragmentado nessas plaquetinhas, assim, então tem desde um papel marmorizado, um acabamento feito com serra tico-tico, um que fala do espelho, que é um sulfilme de carro colado, depois tem aquele que é uma reguinha de tabuada, assim, que o verso uma régua tipográfica e tal, e aí no fim vem esse caderninho com um texto contando essa história dele, assim, é Paulo Menten surfando no concreto. Aqui tem um pouco do processo,
a Gabi, que também trampa com a gente em vários projetos, está ali colando. A gente acaba fazendo tudo na casa mesmo, assim, né? Tudo que é possível. Mesclando, assim, as coisas, né? E o que eu tinha falado antes, assim, né? É uma coisa que a gente vai testando, assim, né? A gente não tem a ideia e vai buscando as formas de executar, assim, né? Sem saber muito bem como fazer, né? Aí o processo é super divertido. Aqui, para vocês verem, uma caixa tipográfica bagunçada dá muita emenda, né? Aqui o Silvio compôs, imprimiu e depois o Melhado corrigiu essas letrinhas aí. Que na caixa, quando os tipos estão bagunçados, daí a composição fica errada, né? Então o Silvio sempre reclama da caneta do Melhado, que é o que atrasa nossas produções. E tem muitos tipos defeituosos também, né? É, é. Essa história da tipografia é muito legal, o que a gente acha muito interessante, assim, né, que a gente tem essas máquinas antigas e tal, mas é muito na ideia de aproveitar coisas, assim, que estão caindo em desuso, né, tem essa ideia do pós-industrial, né, que não serve mais para a indústria, a gente aproveita de uma forma, e a pira, assim, não é só usar do modo que foi pensado para ser usado, né? Então, a gente tenta usar numa lógica contemporânea, assim, né? De brincar com os processos e tal. E a vantagem dessas máquinas velhas, assim, é que a gente consegue comprar com pouco dinheiro que a gente tem, assim, né? Então, não precisa de grandes investimentos para montar um ateliê desse tipo, assim, né? Aqui é um outro livro que a gente trouxe de exemplo também, que daí já não é na tipografia, que brinca com outros processos, né? Esse foi um projeto gráfico que a gente fez junto com o Michael Neri, que é um designer daqui de Londrina, professor e tal. E a brincadeira aqui, o livro falava muito, são esses poemas do Claude McKay, que era ele é um jamaicano que migrou para os Estados Unidos e viveu um período bem complicado. Ele, sendo negro, morando no Harlem, ele viveu um, a, o Verão Sangrento, né, que foi um período de que De luta, teve né? muitos linchamentos, assim, de negros e tal. E aí rolou um movimento artístico no Harlem, lá em Nova York, né, de resposta a isso, né. E ele é um dos cabeças disso, né, isso aí lá na década de 20, né, de 1920. Aí os poemas dele falam muito sobre esse sentimento, né, do ódio e tal, né, o ódio como resposta também, né. E a gente imaginou essas ilustrações, essas imagens que acompanham os textos, assim, como uns fragmentos de um possível conflito, assim, né. Então a gente misturou vários materiais, né, fez monotipia com carne, com banana, e imprimiu tudo em papel preto, né, com tinta prata e bronze, né, que dá uma boa cobertura. Que é um exemplo que no meio do processo nasceu minha filha, daí a gente usou a placenta também, daí tá o carimbo da placenta aqui dela e ela ali no livro aplicada, né, como é que fica. Essa aqui é a orelha do livro também, eu acho legal como recurso gráfico, assim, né, que a gente usou o papel como a pele do McKay, né, assim, aqui é um pouquinho como a gente fazia as monotipias, né, a banana entintada, depois impressa. E aí tem essas explorações em todas as etapas do processo, assim, né, até no acabamento, que daí a gente sempre fica no jogo do custo, né. Aí a gente tem que às vezes decidir para onde que a gente vai, né, aqui a gente investiu no papel e tal, e aí para resolver a encadernação a gente fez um sistema com cola quente,
Mas aí, para isso conversar com a ideia do livro, né, a gente adaptou a máquina de encadernação para colar um tecido na lombada, né, que é um tecido rasgado, não dá para ver muito bem aqui. E depois a capa também tem uma serigrafia que a gente fez com bloqueador serigráfico, não sei se vocês conhecem o processo, que é um material que serve quando você está imprimindo uma matriz, você quer tirar uma parte, assim, né, às vezes uma informação que varia e tal, você só passa ele, depois ele sai com água, né. Aí a gente fez uma tela com várias manchas, assim, uma mistureba louca, e imprimiu em preto por cima, assim, do texto que já estava aqui, dá para ver como é que fica no final. A gente trouxe os livros mais para exemplificar os processos, assim, a gente já está no nosso 7º livro, e os livros têm muito a ver com os encontros também, né, com os encontros com os textos, né, então tem que fazer sentido para a gente, assim, né, o que a gente está fazendo. E nossa lógica vai por aí, né, são sempre personagens, assim, que tem uma vida interessante também, né, além de uma produção legal, assim, textual e tal, literária. Acho que é por aí. Tem mais? Eu acho que também, como você falou lá atrás, Pablo, eu acho que quando tem essas propostas, né, de experimentar para fazer a publicação, você disse assim, que a gente não tem a resposta já pronta, né? Dentro do processo, eu acho que também rola essas surpresas, né? O próprio processo, como ele está sendo experimentado pela primeira vez, como, por exemplo, imprimir uma banana, né? Eu acho que ele também envolve o fazedor ali, né? A pessoa que está trabalhando, ela também se envolve, né, afetivamente com o processo, porque ela tem essa surpresa o tempo todo, né? O tempo todo ele está aprendendo também a partir dessa realização, né? Isso é muito curioso também nos dois processos que a gente está mostrando aí. E tem muito a ver com aquele nosso início, né? Tem as mesmas ideias, assim, né? Do experimentório, a coisa do acaso, né? Do A genética criar do experimentório ainda está presente, né? De alguma forma. criar na experiência, né? Essa coisa criar fazendo, assim, que eu acho que é legal. Que tem, hoje, assim, acho que eu vejo o design um pouco distante, né? Disso do fazer, assim, né? Tem uma corrente muito forte, assim, do design estratégico e tal, né? Então, às vezes, nem sei se esse trabalho é de design, né? Se não tá mais nas artes gráficas, assim, né? Uma coisa... Mas também, foda-se. Não tem problema, né? Mas eu acho que ele acaba atribuindo valor para o produto, e aí eu acho que tem a ver com design, né? Ele está dentro do universo do design, sim. Ele traz valor, ele traz beleza, ele traz funcionalidade, eu acho que está super encaixado aí. Então, acho que é isso, e não sei se tem perguntas. Porque... Ninguém interrompeu no meio? Eu tava esperando. Mas com certeza tem pergunta, gente, muito incrível o trabalho de vocês. A maneira que vocês olha, a Cássia que está falando aqui é da área de design gráfico, né? É chefe do departamento do curso, tem um laboratório incrível que é o Ink Design também. E com certeza, né, a gente fala muito disso do design contemporâneo, que faz essas misturas mesmo, né? Você fica assim meio sem saber arte, é design, né? O que é, na verdade, são diálogos, né, que as áreas acabam fazendo e perdendo seus limites. Isso é incrível, né? Esses processos mais manufaturados, mais artesanais mesmo, os dito artesanais, né? Com processos digitais, com processos industriais, então isso é incrível. E é muito legal como vocês trazem essa experiência, né, esse processo de experimentação constante, o fazer, né? Então, isso é muito legal. E tem perguntas aqui. Luiz, você quer abrir a câmera e perguntar? Mas incrível mesmo a palestra. Então, vai. Boa tarde.
Oi, Luiz. Eu não sei como a minha internet vai responder aqui com a câmera e tudo, mas enfim, queria parabenizar o trabalho de vocês, que realmente é, assim, muito inspirador, principalmente porque a área que eu estou pretendendo fazer no meu projeto de conclusão de curso da Unesp, de design gráfico, vai bem por essa linha, assim. A gente eu e a Sofia Freuder, que também está presente aqui nessa palestra, a gente vai fazer um coletivo também de experimentalismo gráfico e de outras coisas, e eu fiquei muito interessado no processo que vocês fizeram da câmera pinhole, porque a gente já está experimentando, assim, fazer alguns vídeos com lentes, principalmente de aumento, assim, tipo conta-fio e tal, e a gente teve a ideia, assim, que inclusive foi exatamente a ideia que vocês tiveram, mas a de vocês é até mais aprofundada, que era de fazer um manual da fotografia manual. Então a gente ia serigrafar um manualzinho e que também viria com a papel fotográfico e tipo te ensinaria a montar um processo caseiro de uma câmera pinhole. Só que eu não experimentei muito com isso ainda. E pelo que eu vi, vocês já experimentaram muito. Então eu fiquei bem interessado nisso. Eu gostaria de saber quais foram suas dificuldades com esse processo e também se eu posso contactar vocês depois para eu tirar umas dúvidas sobre isso especificamente. Mas de qualquer jeito, parabéns, eu admirei demais o que vocês fizeram aí, da hora. Valeu. Valeu, obrigado. O Edson tem bastante experiência com pinhole. Bom, tem duas coisas que eu posso dizer para você. Primeiro é uma questão técnica, né? Uma questão fabril, vamos dizer assim. E a outra questão é uma questão utópica, né? Então, a gente, quando fez o projeto, a intenção era muito nobre, né? A gente queria montar um kit em que você comprasse, chegasse para você uma maleta, que tinha uma câmera, tinha os produtos químicos, tinha uma luz vermelha dentro, as bandejinhas, papéis para você usar, com uma câmera que era preparada para você olhar a foto antes de fazer, né? Então tinha um dispositivo que você colocava ali, você enxergava a foto, depois você colocava o filme e fazia a foto. Então a intenção era a melhor possível, só que quando a gente começou a fabricar ela, o que mais o que deu errado, na verdade, foi conseguir criar, dentro de uma fabricação manual, um sistema que fosse tão eficiente em que as partes se encaixassem e não deixasse vazar luz, coisas do tipo, sabe? Então, a gente teve muitos problemas para fazer essa parte técnica, né? Então, a câmera ficou pronta, ela estava bonita, assim, se você pegasse o objeto, ela estava ali certinha, a maleta era linda, assim, aquela maletinha com todos os produtos dentro, mas quando você ia fotografar, você tinha esse probleminha de luz, né? Então, mas eu acho que se você pensar numa cartilha onde você explica como fazer as coisas, e que essa cartilha possa, esse envelope, né, ou coisa do tipo, possa encaminhar para quem compra ou para quem vai usar, pelo menos o papel fotográfico, né, e um potinho com químico que não seja de vidro, porque isso também para nós foi um problema, um vidro que seja um frasco de plástico, eu acho que não é inviável não, tá? Daí você trabalharia mais com a formação da pessoa, dela construir a câmera na casa dela, né? Porque o laboratório ela pode usar no banheiro dela de noite, né? Quando tiver tudo apagado. Eu acho que o nosso problema maior foi esse. Não sei, Pablo, se você tem alguma coisa para acrescentar, mas eu acho que... E esse lance do produto, assim, né, que a gente fez foi mais uma consequência, assim, né, do que a gente estava experimentando, assim, né. A gente não chegou a elaborar um produto redondo, assim, né, mas para a gente foi muito legal como aprendizado mesmo, assim, né, a gente foi... eu lembro até que eu fui fazer aula de física ótica lá na UEL, sabe, tipo, para a gente entender como é que funcionavam os mecanismos, aí ir atrás dos materiais, né, as lentes dela a gente fez com lente de miopia, então a gente pediu para um laboratório cortar, sabe, eu acho que o nosso caminho foi mais esse, assim, né, mas tem muita gente foda da pinhole aí, eu vi que acho que a Mônica já citou aqui também. Colocou o endereço ali. Colocando, outro aluno, ex-aluno nosso, que é o Zeca, né? E ele tem em Bauru um espaço que chama Oficina Desmanche. E foi o TCC dele,
e ele trabalha com muitas coisas, trabalha com pinhole também, mas assim, quanto mais informações, é melhor, né? É, Quanto mais profissionais puder falar, melhor, né, Luiz? Você sabe, porque sim. cada um vai dando um toque, né? Vai achando um jeito, então é muito legal mesmo essa troca, sem É. dúvida. Eu acho que Ah, você tem que experimentar, assim, pegar, começar a Uhum. fazer, e você vai é, sentindo o que você acha legal, né? isso. Exatamente. É. E qualquer coisa também, a gente está aberto aí para discutir. Se você começar a fazer e começar a dar errado, tiver alguma dúvida, alguma coisa, você entra em contato aí. A gente, Então, eu gostaria de saber qual que é o melhor contato que eu posso. Onde que eu posso contactar vocês mesmo. eu vou colocar meu e-mail aqui. Tá. E outra coisa também que eu queria só pontuar aqui, eu não sei quão familiar vocês estão com a matéria que a Mônica mesmo oferece na disciplina de design, que é de oficina gráfica. Então, assim, é muito ligado a todos esses processos que vocês fizeram. Então, tipo, eu acho que, entrando na discussão que você falou sobre não saber se é design ou tal, acho que diferente, assim, diferente do resultado final, esse processo, assim, de que vocês têm, eu acho que tá bem ligado, assim, principalmente pelo que a gente viu com a Mônica, a essa área, assim, ó, produção. Realmente, assim, eu concordo com vocês que, às vezes, falta um pouco em alguns lugares, né? Mas, felizmente, em Bauru, a gente tem a oportunidade de experimentar com isso. Fora da Unesp, eu confesso que acho difícil achar um lugar com a oportunidade que vocês oferecem para as pessoas de Londrina, ou, enfim, da região, de experimentar com coisas. Tipo assim, fora da Unesp, eu acho difícil aqui em Bauru, mas, enfim, parabenizar vocês também pelo trabalho de novo. Valeu. Muito da hora. A gente sempre teve essa questão, assim, né? Porque processos gráficos não dá, você não consegue aprender em livro, assim, né? É um conhecimento que é tácito, né? Você vê que é coisa de ofício, né? O tipógrafo mesmo, assim, né? É uma pessoa que aprende na experiência, assim, né? Tem muitos macetes e se você quer entrar nessa, tem que fazer mesmo, não tem jeito. Exato. Mas valeu. Não, mas é bem legal mesmo. Até eu comecei a rir aqui sozinha, porque sabe que um dos nomes que o Laboratório de Design Contemporâneo teve nesse tempo foi Laboratório de Experimentos Gráficos. Acho que a Cássia lembra aqui, que a gente foi mudando o nome, tentando achar um nome melhor, assim, que abraçasse tudo, né? Porque a gente faz um pouco de produto, de moda, de estamparia, né? E experimentos em joalheria, enfim, é esse espaço, né? É que, claro, a gente não tem ainda os equipamentos que vocês têm, mas está no nosso projeto, assim, quem sabe a gente consiga ter mais para frente, né, associando com a tipografia, com o design gráfico, que a gente acha super importante. E os livros que os alunos fazem, a gente trabalha, né, com a questão de memória pessoal, tá, até mesmo para uma questão do conhecimento, né, o autoconhecimento destinado a processo criativo, e saem coisas incríveis, assim, cada final de semestre eu fico doida, porque eu quero vender aqueles livros só para os alunos, vamos fazer, vamos vender e tal, mas claro que a gente não tem braço para fazer tudo, né, para poder fazer um evento e tal, isso é mais difícil, mas quem sabe um dia a gente consegue, agora com o Jos no doutorado, quem sabe, né? Vamos lá, gente, olha, tem mais perguntas aqui para vocês. O Cleiton, o Hipólito Alves, o Cleiton é professor também da área de design, é mestrando em design, fala, olha, a gente fica tão maravilhado com os processos e procedimentos artísticos, não é verdade? Parabéns pelas belíssimas produções, maravilhoso e muito inspirador. Viva o experimentalismo. E depois o Jefferson Canuto, ele fala, toda essa história incrível, parabéns, queria saber como vocês foram levando as dificuldades, decepções e até fracassos. Como continuar trabalhando no improviso? Como vocês vão profissionalizar, como vocês profissionalizaram essa proposta de trabalho onde não há certezas? A gente, assim, o grafatório ainda é, assim, uma atividade paralela para todos os membros, assim, né? Então, a gente não tira muito, assim, sustento daí, não, assim, né? Então, não sei se dá para chamar de uma atividade profissional, acho que é uma coisa de amador mesmo.
não sei, um dia o Edson quer transformar na Amazon, né, Edson? Das artes Eu gráficas. acho que o Grafatório vai ser a Amazon das publicações independentes. Eu te digo isso. Não sei como a gente vai chegar nisso aí, né, mas... Mas apesar de ele não sustentar ninguém, ele é a atividade que mais as pessoas estão envolvidas, né? A gente dedica bastante energia, que tem elan, né? Que é uma palavra antiga para dizer que tem um envolvimento afetivo muito forte com o Grafatório, né? Então, mesmo que ele não tenha sustentado ninguém até agora, mas, assim, dentro da pergunta que você fez, você viu que o Pablo, na narrativa dele, ele diz ali que quando a gente tentou fazer uma coisa mais certinha e dentro de uma organização, né, não funcionou muito bem, né? E talvez um dos fracassos tenha sido esse, né? A gente teve outros também, tivemos muitas dificuldades, a gente teve momentos que ficou sem amparo do edital aqui, que a gente teve que se virar, fizemos campanha para as pessoas ajudarem a gente, os nossos parceiros, né? Então, tivemos muitas dificuldades. Eu acho que talvez a gente tenha profissionalizado o improviso, né? A gente criou uma forma de trabalho que é uma forma que tem se mostrado eficiente para fazer as nossas coisas. Os parceiros que a gente construiu aí, né, que à medida do tempo também são parceiros que se adaptam a essa nossa lógica de trabalho, que quem for trabalhar no Grafatório e achar que vai ser uma coisa organizadinha, que vai ter calendário, cronograma de etapas e tal, vai se decepcionar, né? Vai ser uma coisa bem caótica, né? O nome é esse. Mas eu acho que o que sustenta bem, assim, a gente é que é todo mundo amigo, assim, né? A gente, como grupo, assim, se dá muito bem, assim, né? Então, acho que até nas dificuldades, assim, cada um segura o outro, assim, né? Acho que teve momentos de cada um de querer desistir, mudar, né? E a gente vai se levando, assim, né? Dentro do... É uma grande família, né? Na verdade. Tá respondido? Bacana. Ô, Mônica, eu falo uma coisinha rapidinho. Por favor, Justo. Eles têm também, acho que não falou uma vez ou outra só na fala deles aí, mas eles também fazem muitas exposições lá. A do Kleber foi importante pra caramba, né? Acho que vocês podiam falar um pouco dessa memória gráfica, essa preocupação de vocês de resgatar a cultura gráfica aí. A gente, como comentei, então, a gente acaba fazendo desde aquela coisa, né? Passa a bola, cabeceia, defende, né? Então, a gente faz os eventos. Você viu a Carol Melhado lá vendendo cerveja. Então, a gente tenta contemplar toda, dentro daquela, as linhas que o Edson citou, né? Uma das coisas, assim, Londrina também tem uma defasagem, assim, de espaço positivo, né? Então, a gente estruturou o Grafatório para também tivesse um espaço positivo. E aí a gente costuma trazer exposições, assim, que tenham a ver com o nosso universo, assim, né? E a do Kleber, que o Jó citou, foi muito porque o Kleber é uma grande referência pra gente, assim, né? Então tem essa coisa do afeto também, assim, né? Tipo é uma questão de memória gráfica, mas não é fria, assim, né? A gente sempre se preocupa em trazer exposições que tenham a ver com o que a gente está pensando no momento, assim, né? Então, a gente já teve... A gente faz projetos de exposição também, com edital aberto para artistas se inscreverem. A gente expõe os próprios trabalhos que está sendo produzido no Grafatório, né? Então, o espaço positivo é bem Diversificado, né? Tem desde... Os próprios lançamentos de livro, né? Geralmente se faz um evento que tem sempre alguma coisa exposta do processo de trabalho, tem uma pequena experiência para a pessoa fazer. Então, quando foi feito o lançamento do livro do Leminski, a gente colocou um prelinho e um clichê, as pessoas podiam fazer um cartãozinho com aquele emblema, né, do livro. Sempre tem uma experiência, né, que a pessoa possa viver.
E essa questão da memória gráfica também, Josi, eu acho que ela tá meio... Em todas as ações, de alguma forma, ela aparece, né? Porque desde o começo a gente tem uma questão de formação, então a gente faz cursos, né, de tipografia, faz cursos de prelo lá, a gente ensina o pessoal a fazer litografia, né, com as chapas de offset. A própria estrutura física do grafatório, né, ela quase é um museu, né, de equipamentos que estão relacionados com a tradição gráfica, né, do país, em geral, e o contato que a gente tem com vários profissionais, né, a gente tem o Silvio, por exemplo, o Silvio é a própria memória da tipografia de Londrina, né, aí tem colegas que se aproximaram com a gente a partir de projetos, né, como o Maurício, que é uma pessoa que virou parceiro, ele faz impressões offset para a gente. Tem o rapaz lá do acabamento, que eu esqueci o nome dele agora, o Seu Divino. Divino. Então, a gente está em contato com essas pessoas, é importante para a gente também isso, sabe? Então... Por causa dessas andanças, né, que a gente fez muito, e também na produção dos materiais, né, a gente vai atrás de gráficos e tal, a gente sempre conversa, né, troca ideia, convida para ir para lá, então a gente já tem uma rede, assim, né, porque você conversa com um gráfico antigo, você fala que está trabalhando com tipografia, mostra um material, tipo um livro impresso em tipografia hoje, assim, eles gostam, assim, né, de ver que tem gente ainda valorizando, assim, né, que é uma coisa um pouco de paixão, assim, né, por mais que seja uma atividade comercial desses gráficos, né, eles têm uma ligação afetiva, assim, né, com a técnica e tal. Então, acho que já acaba atuando meio que sem querer, assim, de várias formas, né, nessa questão. Mas a gente tem projetos nesse sentido também. Tem um projeto de documentário que a gente está tentando viabilizar aí, que vai trazer essa memória tipográfica brasileira e tal. Então, porque a gente tem historiadores aí no grupo também. Sei lá, acho que É isso. é isso. É incrível o trabalho de vocês, né? Estão super de parabéns, assim, é muito bonito como vocês fazem isso, e até dessa história, né, de ir lá atrás, é um projeto que vocês encaminham, não só com uma questão da afetividade, mas também, assim, paralelo ao que vocês fazem também profissionalmente, mas é uma coisa que vocês acreditam, eu acho isso é fundamental, né, para essas áreas, fundamental manter também essa tradição, esses processos todos, né? Porque o digital chega uma hora que tudo fica pasteurizado, né? Porque as imagens vão caindo na coisa da moda, do uso, todo mundo começa a usar coisas muito semelhantes, e aí a gente tem uma possibilidade de linguagem muito diferenciada, né? De peça única, assim vai. Mas é importante deixar claro que a gente não é muito apegado, não. A gente adora digital também. A ideia é misturar tudo. Acho que quanto mais misturar, melhor. Então, a mistura é muito boa, mas quando eu falo assim, só o digital por ele só, né? Sim. Então... Quando a gente fez a oficina de fotografia de guerrilha, Mônica, era nessa lógica, né? Porque as pessoas estão acostumadas a um tipo de imagem que o equipamento proporciona, né? E a coisa é muito mais rica do que aquilo, né? A imagem não é só aquilo que você vê, que você pode fazer com o celular ou com uma câmera digital, né? Tem muito mais nesse universo. Tem essa questão, sim. Tem outras oficinas que a gente faz, que a gente acabou não mostrando, que é pensando nesses cruzamentos também, sabe? Que a gente trabalha com... A gente fez uma vez com o Portilho no grafatório, que era Xerox to Plate, né? Photoshop analógico. Aí pegava... trabalhava com Xerox, colagem, depois gravava chapa offset, imprimia no offset, ou faz o caminho inverso também, vai misturando tudo, assim. A gente Muito usa legal. máquina laser para cortar matriz, então tudo é bem-vindo. Muito legal mesmo.
Gente, tem mais perguntas? Tem algum comentário? Alguém quer abrir a câmera e perguntar? Tá todo mundo Acho que quietinho, deu. acho que admirando o trabalho de vocês. Olha, então, assim, eu tenho que super agradecer, né, a presença de vocês, a disponibilidade de vir aqui falar com a gente, agradecer o Jos pelo contato que ele fez aí o tempo todo, né, na correria aqui, a gente com as aulas, com o evento, com as outras coisas, então o Jos foi fundamental também para trazê-los aqui. Então, e isso, assim, é um super exemplo para os nossos alunos, né, e também para quem está pesquisando na área, para os profissionais, para os professores que estão aqui. Na verdade, eu agradeço em nome de todos e também em nome da Unesp, do curso, Departamento de Design. A gente espera, inclusive, que, quem sabe, que nas próximas edições da feira que vocês fazem, da Dobra, né, estejam também trabalhos aqui, né, que venham de Bauru, de São Paulo, de outros lugares, né, então isso é super importante. A gente está sendo acompanhado aqui também por algumas pessoas da América Latina, como a professora Wendy, que é lá do México, o Juan e outras pessoas que estão participando também. Está muito legal essa projeção do que está se produzindo no Brasil, né? Um outro aspecto que eu acho fundamental de vocês é essa abordagem não dos centros, né? Fora das grandes metrópoles ou grandes cidades, para ver que realmente também a gente tem um campo aí muito grande que não precisa estar nesses eixos principais, né? Muito pelo contrário, às vezes acho que justamente o que está longe é que beneficia, né? Então isso é muito legal. Então, gente, super parabéns, assim, muito obrigada mesmo, que a gente possa fazer mais parcerias com a Unesp, com o Laboratório de Design Contemporâneo, com a oficina gráfica lá da Unesp, quem sabe dá certo aí depois que a gente voltar ao presencial, né, de vocês irem um dia da oficina, enfim, vamos trocando figurinhas, né, com certeza. Legal. E vocês também estão todos convidados aí, quando possível, chegar aqui em Londrina, participar dos eventos, ou mesmo quem tiver alguma ideia de produção, quiser ocupar o espaço aqui, todos super bem-vindos. E ó, a gente recebe bem pergunta para Simone. A gente é super anfitrião, que a gente recebe as pessoas da melhor forma. Que delícia. Bom, também queria agradecer todo mundo, agradecer as pessoas que assistiram a gente. A gente resolveu fazer uma relação direta, assim, mais da origem, né, para mostrar também, para quem é aluno, que as coisas podem acontecer a partir de um projeto de faculdade, né, e que isso pode se desdobrar em outras coisas. Então, acho que a gente pensou que era importante falar de toda essa trajetória, né. E muito obrigado aí pela oportunidade. O Jos também fez um contato com a gente, e reforço o convite do Pablo, a gente está aberto aí para receber vocês, a partir do momento que a gente puder circular, né? Claro, é verdade. E, inclusive, o que o Luiz falou, né, em Bauru, acho que não tem nada fora da Unesp e tal. Olha, aí está um mercado, né? Tem um campo aí para vocês pensarem, quem sabe criar coisas também fora da Unesp com essas abordagens, né? Seria muito legal mesmo. Olha, todo mundo aqui super elogiando. Eu vou até convidar vocês, né? Vocês não querem abrir a câmera para a gente fazer aqui uma foto para ficar de lembrança para os nossos convidados? Vou tirar foto aqui também. Isso. Isso, gente, abre a câmera aí. Agora é melhor, né, gente? Claro, não né? Fala para ninguém. Olha o Melhado ali, ó. O Melhado estava ali também. Que legal. Parabéns pelo trabalho. Acho que está todo mundo aí, faltou só a Carol, né? Eu vi que o Diogo entrou também. O Diogo estava aí, meu amor. Ó, o Gustavo. Fica aí também, Lucas, que abriu a câmera. Então, eu também queria agradecer aqui imensamente, além do Jos, por todo esse trabalho, ao Magro, ao Lucas, à Raquel, que é a equipe assim, fundamental para que esses encontros aconteçam, né? Então, super obrigada, gente. Vamos lá aqui
aproveitar a foto. Então, olha, palmas para vocês, né? Um abraço aí de coração, muito obrigada mesmo, né? E aí eu quero também agradecer a todos os participantes, especialmente ao Edson, ao Pablo e toda a equipe do Grafatório. Muito lindo o projeto de vocês, muito sucesso, né? E que a gente se encontre mais e mais vezes, tá bom? Gente, muito obrigada. Valeu. Então, tchau, Maravilha. até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, viu? Obrigada, Edson. Imagina. Prazer em te rever. Eu é que agradeço. Até mais. Tá bom, até. Tchau, gente. Tchau, Jos. Obrigada a todo mundo. Super obrigada.